Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos dar as boas-vindas a todos que prestigiam o EBD na net. Estamos aqui mais uma vez para comentar a lição bíblica dominical do primeiro trimestre de 2016. Nós somos membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Convenção Abreu Lima, sob a presidência do nosso pastor Roberto José dos Santos. E nós temos aqui a terceira lição do primeiro trimestre, 2016, dando continuidade a essa sequência de temas que vem tratando o final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Terceira lição, esperando a volta de Jesus. A nossa verdade prática diz: com relação à volta de Jesus, só há dois tipos de crentes: os que serão arrebatados e os que ficarão. O nosso textuário diz o seguinte, ele está na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa lição vai adotar, como texto para a leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 24, dos versículos 42 ao 46. E a nossa lição está assim subdividida, O primeiro tópico vai tratar sobre aguardando a volta do Senhor. Segundo tópico, atitudes errôneas diante da vinda de Jesus. E o terceiro tópico, atitudes do servo fiel ante a volta do Senhor. É uma lição bastante prática, pastor João Barbosa. É uma lição que certamente não vai discutir, não vai haver debates, porque é uma lição, entendo como sendo de caráter muito pessoal e particular, mas o fato de não haver acalorados debates e discussões, no meu entendimento, talvez seja a mais importante de todas as lições. Porque falar da volta de Jesus, se ela vai acontecer depois do milênio, antes do milênio, no meio do milênio, ou mesmo da própria tribulação, para quem acredita na tribulação, no juízo divino. Bom, o importante de tudo é crer. É guardar no coração essa fé, esse fogo, esse calor, e viver desta forma, como se Jesus estivesse voltando, e Ele está voltando. Diante das circunstâncias, tempos modernos, muitas preocupações, muitas inquietações, como o Senhor identifica, como o Senhor vislumbra o cristão, até muito em comparação aos cristãos do primeiro século, que tinham uma intensidade da volta de Cristo muito maior, apesar de hoje se ouvir, se debater, mas como está o cristão do século XXI aguardando a volta do Senhor? Olha, o cristão do século XXI é o protótipo daquele que está lá em 25 de Mateus. E perto da meia-noite, tosquelejaram todos e adormeceram. Aquilo ali é o retrato do cristão do século XXI. Eu não digo que as pessoas, que os cristãos não estejam esperando Jesus. Lá, aquelas virgens estavam esperando o noivo. Preparada para o encontro, é isto. E esta lição nos exorta a estarmos vigilantes, preparados, em condições de quando houver o brado, ou seja, quando o clarim tocar,
é um toque de despertar. Então, aquele que está alerta, esperando Cristo, sem empecilhos, sem pecado guardado. As pessoas guardam pecado a 7 chaves. E pecado não é para ser guardado. Guarda dinheiro, joias e coisas do céu, não é pecado. Pelo amor de Deus, joga isso fora. Não deixe isso guardado. Porque isso pode ser um empecilho na última hora. Então, tenha sua vida arrumada com Cristo, tudo em ordem, tranquilo, consciência tranquila, sã consciência. Você sabe que sã consciência não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil e não se encontra, não é a coisa que você estenda a oração, primeiro que você segurar tem sã consciência. Sã consciência é como aquela mulher que procurou sem 2 candeias, né? Para encontrar a dracma. É uma coisa assim, sã consciência é um negócio sério, muito sério. Mas o cristão precisa de sã consciência nessa era que a gente está vivendo e não se descuidar, porque o mundo. Essa semana eu estive meditando sobre o mundo, que é o mundo. E eu tive uma percepção, parece que eu nunca tinha visto isso. Isso é maior do que a gente possa pensar. E ele não está longe de nós, está juntinho. Aliás, Jesus disse até, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, a gente estamos inseridos nesse contexto. Mas o nosso viver deve ser como alguém, pois como alguém que está, digamos, numa sala de espera. E na mesma casa tem um outro movimento, onde se prepara um jantar, digamos, e a zoada de panela, um talher que cai, que faz aquela zoada, um copo que se quebrou, e etc. Tá ali. Mas ele está tão entertido, quase não sai, né? Com algo diferente do que acontece ali ao seu redor, que ele não escuta. Uma pessoa fala com ele e ele fica assim, você falou. Você não está ouvindo, rapaz? Não, porque eu estou trazendo isso para o sentido espiritual. Precisamos viver neste mundo, mas desligado das coisas que corrompem o ser espiritual, principalmente o lado espiritual. Porque a gente precisa ter nossos negócios, tratar, etc, 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 etc. De forma tal que isso não venha atingir a nossa vida espiritual e a nossa comunhão com Deus. Se conseguirmos esse ponto de equilíbrio, aí podemos ver aquilo que a lição diz assim, esperando a volta de Jesus. Esse esperar, eu estou cuidando de todos os meus negócios, de toda a minha vida, de toda a minha família, mas nada disso impede o meu caminhar em direção a Ele. Porque é tão difícil. Então, a convicção, eu disse hoje numa classe escola dominical, a minha fé, a minha confiança, que um dia Jesus vem e que eu vou. Não adianta o demônio dizer que eu não vou, que eu tenho certeza que eu vou. E a confiança que ele vem é tal que eu me preocupo com isso. Já houve até uma época no passado que eu me preocupei, hoje não. Hoje Deus tem me ajudado a andar a carreira que me está proposta. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Irmão Abraão, nosso superintendente e professor da ETEADALP, as pessoas querem que Jesus volte. Eu sei que é algo muito subjetivo e particular, mas aquilo que a gente analisa pela sua cosmovisão
né, contemporânea, as pessoas desejam mesmo que Jesus volte? A paz do Senhor para todos, amém? Amém. Acredito que, de um modo geral, a gente percebe que não. Tanto no contexto evangélico ou não evangélico. Primeiro, nós vivemos uma sociedade extremamente capitalista, materialista, e eles querem viver cada vez mais o hoje, o aqui e o agora. Vivemos numa sociedade que vive do momento, uma sociedade hedonista, que vive o prazer pelo prazer. Eles dão muito preferência pelo hoje, pelo agora, e a gente percebe uma tendência em muitos movimentos evangélicos, né, ou pseudo-evangélicos, de quererem trazer essa expectativa que Deus coloca em nós pelo anelo ao céu, o anelo pela volta de Jesus. Eles querem estabelecer toda essa expectativa para o aqui e o agora. Ou seja, o Jesus que pode me satisfazer agora, o Jesus que pode me satisfazer aqui, o Jesus que pode me dar saúde, o Jesus que pode me dar uma família estabilizada. Amém, tudo isso ele pode fazer. Mas a maior esperança, a maior expectativa do cristão, de fato, é a volta de Jesus. A gente sabe que o nosso céu não está aqui. O nosso descanso, o nosso paraíso, o nosso porto seguro não é aqui. Então, de um modo geral, claro que existem servos do Senhor que anelam a volta dele, há servos de Deus que vivem aqui equilibradamente, feliz, mas que também anelam pela volta de Jesus e desejam, claro, encontrar-se com o Senhor. Mas, de um modo geral, a gente percebe que vivemos num mundo que está cada vez mais desassociado, ou cada vez mais afastando-se dessa expectativa. O que é lamentável, né? Porque claro. Às vezes o viver ele está muito distante do falar, né? Exato. Pregamos a volta de Jesus, é fato. Nós também temos nossos medos, né? Exato. Temos nossos projetos de vida, mas o que nós temos que ter bastante consciência, como falou até o pastor João, e fé, que nós vivemos por fé. Certamente. Saber que numa hora, num determinado momento, qualquer evento pode nos levar para a volta de Jesus, pode nos levar para mais perto de Jesus eternamente, Exato. ou até mesmo ele voltar e frustrar a agenda de muita gente. Exato. Né, pastor João? Então a gente tem que viver nesse clima de que Jesus está voltando. É você sentir. O escritor, né, ele vai dizer, né, quando ele anota as palavras de Jesus, né, também, é como se fosse um princípio de dor, as dores de parto, pastor. É uma figura que ele usa para tanto para o momento de catástrofe, de juízo, como de bênção também. Ou seja, é alguém que está vivendo, o princípio, né, das dores do parto. Dores para alguma felicidade. As contrações, né? As primeiras contrações. Mas o que a gente tem que saber é se de fato, pastor, nós, enquanto cristãos, que cremos, Sim. e que estamos aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Temos aqui no segundo tópico atitudes. E a questão da atitude, né, do agir diário, que certamente tem que ser uma declaração pública de que cremos que Jesus está voltando. Então, evitar determinados passos, intensificar outros. Mas é claro, pastor João, que quando Jesus voltar, apesar de haver também, Abraão, né, a declaração sede santos, porque eu, Senhor, sou santo, né? Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Existe, pastor João, certo? Não sei se existe, se a gente pode declarar, ter essa ousadia de declarar, se que quando Jesus voltar, nós estaremos num estado talvez de santidade incomum, ou que talvez diferente de todos os outros momentos da nossa vida, ou se vamos estar, ou se Jesus só vai voltar para buscar esses que estão num padrão de santidade distinto. Quando Jesus voltar, vai encontrar muito cristão fiel em diferentes ocasiões da vida. E a gente sabe, o senhor já presenciou declarações dessa natureza, né? As pessoas tinham muito medo e evitavam também alguns momentos que não eram pecados, biblicamente,
que não eram pecados biblicamente, mas eles tinham como pecado e evitavam com medo de que Jesus voltasse. Como tem, né? hoje. Então, o que eu queria é que o senhor fizesse esse apanhado de história, porque nós, certamente, a minha mente também existe um enigma. Quando Jesus voltar, onde vou estar e o que eu vou estar fazendo? Isso é, Como está seu padrão se eu de vou vida estar espiritual, aqui, né? É algo muito pessoal, eu sei. Mas o que é possível a gente dizer, falando de atitude, já adentrando o segundo tópico da lição? Olha, eu vou começar pegando 2 personagens bíblicos Pois não. para a gente analisar a vida deles. Abraão e Ló. Sobrinho de Abraão, Ló, não era isso? Pois bem. Ló, junto de Abraão, foi um homem briguento, ambicioso, como a gente chama no linguajar popular, tinha olho grande nos bens materiais. Devia tudo na vida a Abraão, mas sem surgir contra ele, a ponto de Abraão dizer: olha, Ló, nós somos irmãos, meu filho, não vamos estar brigando. Ele não disse: eu sou teu tio, eu te criei, nós somos irmãos, não vamos estar com essas brigas, a terra está aí. Teus pastores, estão brigando com meus pastores, faz o seguinte: olha a terra e vê para onde tu quer ir. Se tu for para o norte, eu vou para o sul. Se tu for para o leste, eu vou para o oeste. De forma tal que a gente não fique junto. Ora, e a gente sabe que separação nesse termo não é uma coisa boa, mas era a melhor solução que tinha. Ló parecia um ímpio diante de Abraão. Mas quando ele foi para Sodoma, eu estou comparando padrão de vida espiritual. E quando Jesus vier, ele vai encontrar N padrões de vida espiritual. Dos que vão subir. Estou falando de quem fica, não. Estou falando de quem sobe. Vai ter N padrões de vida espiritual. Na ocasião do arrebatamento. Assim como Ló, junto de Abraão, nem parecia ser crente. Mas era crente. Ele era um homem de Deus. Agora, o padrão de vida, a vivência com Deus, se comparado com a de Abraão, era como se ele não fosse um homem crente. Mas quando ele foi para Sodoma, diante da impiedade da cidade, ele era chamado de o justo Ló. E ninguém mais do que Jesus Cristo disse isso dele, o justo Ló. Lá, ele afligia sua alma com a impiedade de Sodoma. Ora, o padrão de vida espiritual de Ló, diante do mundo de Sodoma, era altíssimo. Diante de Abraão, era baixíssimo. Eu não sei se eu estou sendo entendido, meus senhores. Assim será no dia da vinda de Jesus. Eu não posso julgar ninguém. Perguntar ao moço: o Senhor me dá o céu, o purgatório ou o paraíso? Não, ou o inferno? Ele disse: eu não te dou o purgatório porque não existe. Não te dou o inferno porque eu não tenho propriedade lá. E nem te dou o céu porque isso depende de Jesus. Você tem que aceitar ele como seu Salvador. Aí o povo bateu palma. Naquela resposta que Deus deu assim na hora aquele rapaz. Quer dizer o seguinte: viver esperando Jesus não é quem vive esperando um amigo, um negócio que eu vou fazer amanhã. É diferente esse tipo de esperança, é diferente. Primeiro, porque eu não sei quando ele vem, mas tenho certeza que ele vem. E preciso estar em ordem. Quando eu falei de padrões de vida espiritual, e tomei a figura de Abraão e de Ló, não estou dizendo com isto que o indivíduo vive uma vida qualquer. Digamos, eu conheço crentes que foram passar a romper o ano na beira da praia, a ser queima de fogo,
quando aquilo é um culto aos demônios, é um culto a entidades elementares da água, e tem crentes que vão para lá. Está entendendo? Tem crente que vai para lá. Deixou de ir para a igreja, mas vai para lá. Receber a bênção de Deus para entrar no ano novo, mas vai para lá. E nós sabemos que aquilo ali é um momento diabólico. Mas as pessoas dizem, Deus não está ali. Então, meus amados, com uma advertência, não quero dizer que você tenha que viver a sua vida da forma que você quiser. Não é assim. Veja que eu mostrei que existe, Ló tinha um padrão diante do mundo, é isso que eu quero me referir. Então, comparado aqui nós três, é possível que o padrão espiritual, a forma como Deus nos vê, não seja nivelada. Você está me entendendo, Abraão? Você está me entendendo, Marcelo? Não seja nivelado. Deus é quem sabe. Mas isto existe. Isto existe. O grau de piedade, ele existe. Todos não são piedosos ao mesmo nível. Ser piedoso, você tem mente a Deus, entre outras coisas. Não quer dizer que isso tenha o mesmo nível. Quando nós vamos para a história bíblica, nós vamos ver que os homens tiveram um padrão de vida diferente do ponto de vista espiritual. E eram homens de Deus. E na igreja de hoje também não é diferente. Então, esse esperar, meu caro Marcelo, a volta de Jesus é uma coisa muito séria. Não é uma brincadeira. Mas eu não posso ficar sentado. Eu vi uma profecia uma vez, e o Senhor dizia assim, mulher, tu estás sentada, não estás caminhando. Quer dizer, é possível um crente parar na caminhada e continuar na igreja. São mistérios que existem no meio do povo de Deus. Mas eu nunca posso parar. Eu tenho que caminhar. Mesmo que, às vezes, cansado. O pastor, que no caso aí pode não interferir na salvação, não, talvez no galardão. Porque a Bíblia diz que Deus dá esforço ao cansado. Cansado aqui é cansado espiritualmente, mas não em pecado. Porque esse andar me faz cansar. Espiritualmente, às vezes, estamos como quem no deserto. Não é sem razão que o pregador disse que a notícia de uma terra boa, remota, é como um copo de água fresca. Frente nessa situação. Então, Isaías disse, ele dá esforço ao cansado e multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Isso é vida espiritual. Vida espiritual. Eu até me emociono. Eu sou um ser emotivo. E é uma lição espiritual também, né? Me emociono porque eu sinto que, porque o Espírito Santo de Deus, ele se agrada desse trabalho. Se agrada, isso é um trabalho. E um trabalho para o Mestre, porque milhares de pessoas vão ouvir. E alguns vão até aceitar Cristo como seu Salvador. O pastor Pedro, o hino 33, eu gosto muito, né? Que diz, com tua mão segura bem a minha. Pois eu tão fraco. Pois eu tão fraco sou, Senhor. Né? Então, com todas as nossas fraquezas, eu não devo mirar A, B ou C. Eu tenho que ver a minha vida espiritual por Cristo.
e não pelo meu irmão, que eu não vejo o interior dele. É Salmo 40, né? O salmista diz: eu sou pobre e miserável, mas o Senhor cuida de mim. É uma temática que, se não causa impacto espiritual na vida de um cristão, acho que é uma lição diferente justamente das outras, Abraão. Quando você disse que considerava da maior lição, não tenha dúvida, porque é a lição da esperança. Para mim da fé. Eu julgo como não, essa eu acho que é a próxima, porque não é lição de debate, é lição que vai mostrar o quanto eu creio nas outras, né? Trata muito sobre a questão da reflexão da nossa vida pessoal, e a gente tem que abordar. Por exemplo, Abraão, tem uma declaração, pastor, do apóstolo Paulo, como se mostrando, ele sabe o papel dele na obra de Cristo, né? Da igreja. Ele teve experiências tremendas, né? Muito profundas, um homem simples, e que ele teve que também saber se educar. A pedagogia de Deus traz dores, né? Uma bênção que ele teve que também ser maduro o suficiente para lidar com aquelas dores infligidas pelo próprio Senhor, para que ele não se orgulhasse. Num determinado momento, Abraão vai dizer que desejaria muito estar com o Senhor, como se dissesse assim: eu posso estar agora com Ele, né? Eu estou apenas fazendo um comentário, não nem para um comentário meu, como se quiser dizer assim: eu quero o Senhor agora e para ti, eu ia tomá-lo. Mas ele disse: mas eu tenho muito compromisso ainda. Eu tenho muito compromisso, ou seja, a expectativa, o calor, esse fogo que tem que arder no coração do crente pelo retorno do Senhor Jesus Cristo, não significa dizer viver uma vida negligente do ponto de vista social e cívico. Como é que a gente tem que relacionar? A expectativa da volta de Cristo não pode se apagar da nossa mente. Podemos fazer assim todos os projetos possíveis enquanto aqui estivermos, mas a nossa expectativa, ela tem que ser mantida com o mesmo vigor. Então, como é que a gente, de forma madura, sem ignorar a nossa vida presente, mas também sem esquecer da vida futura? Como é que a gente vive? Veja bem, eu entendo aí como uma questão de você estabelecer prioridades. É óbvio que, enquanto crentes, enquanto servos de Deus, somos seres sociais, temos as nossas responsabilidades enquanto seres sociais. O próprio Jesus pagou imposto e coisas do tipo. Então, na condição de igreja onde estamos, nós temos as nossas responsabilidades para com a sociedade, para com a família, para com o nosso corpo, e temos também responsabilidades espirituais. A grande questão está na prioridade. Por exemplo, nós não podemos desagendar os nossos compromissos de estudar, de cuidar dos filhos, de trabalhar e coisa do tipo. Nós temos que ter essas responsabilidades porque faz parte da vida cristã. Tanto é que o próprio Deus, falando sobre essa questão das responsabilidades sociais, ele, usando o apóstolo Paulo, ele disse que nós devemos ser submissos às autoridades constituídas por Deus. Porque quem resiste à autoridade, resiste o próprio Deus. Que coisa interessante. O que Deus está estabelecendo aí é que para nós também é um ato de adoração a Ele, quando nós cumprimos as nossas responsabilidades civis, nossas responsabilidades profissionais. Quando eu sou um profissional responsável, quando eu sou um profissional que obedeço o meu chefe, que obedeço aqueles que estão constituídos como autoridade acima de mim, e isso faz parte da minha vida espiritual. Isso faz parte da minha vida de santidade. A grande questão é que eu não posso colocar essa minha vida profissional, essa minha vida acadêmica, como, em primeiro lugar, no que diz respeito à volta de Jesus. Claro, eu devo viver aqui, devo trabalhar, devo estudar, devo exercer o meu ministério cristão, seja como professor de escola bíblica dominical, como pastor, mas eu devo entender que nada aqui na terra substitui a expectativa da volta de Cristo. E aqui o comentarista falando, com muita fidelidade, ele usa o seguinte: felicidade, ele fala aguardando a volta de Cristo. Ele diz, aguardando com fé e vigilância. Então, o fato de eu estar envolvido com as coisas daqui não quer dizer que eu estou embaraçado com as coisas daqui. Eu posso estar trabalhando, eu posso estar convivendo, eu posso estar fazendo, entrando, saindo, vendendo, comprando, contudo com fé em Deus
e com vigilância, está atento. Está atento para aquilo que Deus tem reservado para mim. Outra coisa que ele diz é cheio do Espírito Santo. Claro que aqui eu percebo que o ser cheio do Espírito Santo, sobretudo, é ser cheio do fruto do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito, lá em Gálatas, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Então, ora, se eu permito que o Espírito Santo encha a minha vida, que o Espírito Santo produza esse fruto que são características do caráter de Deus na minha vida, claro que eu não sou perfeito, nenhum de nós somos perfeitos, mas onde é que isso vai se manifestar? É no nosso convívio social. Não é numa vida enclausurada dentro de apenas de uma igreja, de um monastério. Não. Quando Jesus orou pelos discípulos, ele fez aquela oração intercessória, ele disse: Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas eu te peço que os livres do mal. Daí a gente tira um princípio importantíssimo. Enquanto estamos vivenciando a expectativa da volta de Jesus, Jesus nos quer no mundo. Outra vez ele diz: olha, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E ele diz que a luz não pode ficar debaixo da mesa, mas tem que ficar num lugar onde todos possam ser clareados por ela. Então, enquanto cristãos, nós temos vivemos essa tensão entre o agora e o ainda não. Eu sei que Jesus está perto de voltar, mas ele ainda não voltou. Enquanto ele não volta, eu trabalho, eu estudo, eu convivo a minha vida nesse contexto mundano, mas não me deixando contaminar por ele. Eu vivo nesse mundo, mas permitindo que a luz de Deus brilhe sobre a minha vida de maneira que eu resplandeça essa luz dele. Eu vivo uma vida aqui como se Jesus voltasse a qualquer momento. E aí, você falou um pouco no começo, né, que muitas vezes Jesus pode voltar e rasgar, desprogramar a nossa agenda. Amém por isso. Porque é muito melhor do que a nossa agenda. Desprograme. Que desprograme, né? Que a gente não faça mais o próximo EBD na net, mas que ele volte até agora, no meio dessa gravação. Mas o que eu estou querendo dizer é que Jesus é o mais importante. Se ele voltar agora, será uma alegria. Contudo, eu devo continuar sonhando. Eu devo continuar fazendo em sintonia com a direção de Deus para a minha vida, com certeza. Esperar, pastor João, sabe que é um exercício de paciência. Paciência nisso. De perseverança, né? Na lição passada eu deixei o elo para essa, né? Quando a gente dizia o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? E a nossa corrida aqui... Mas que fim é isso? Vamos tomar o fim aqui como nosso, né? De qualquer forma, aplicando as nossas vidas, ainda que alguém aborde outros contextos, mas como se trata da perseverança na fé em Cristo, serve para nós. Essa escatologia individual, né? Exato. Então, perseverar, esperar de forma paciente, ele apresenta vários problemas que o mundo vai ter, catástrofes, né, de toda natureza. Diante disso, a gente tem que perseverar, manter a fé, o que não é nada fácil, né? Desemprego, né? Problema de estrutura física, problema estrutural de uma sociedade, é o governo que não atende à demanda, e aí vai dando origem, né, a muitas outras mobilizações também. O povo vai exigindo, e problema vem, problema vai, ninguém soluciona nada, mas a palavra é aquele que persevera até o fim. A realidade é que a gente tem que esperar, coisa que do mundo presente, que a gente tem sido educado, né, catequizado para não esperar. Nós temos sido catequizados para não esperar. É o imediatismo do mundo de hoje, né? Né? Então, as coisas são instantâneas. Comunicação, então, todo veículo de comunicação quer transmitir o mais rápido possível aquela notícia inédita. Tem que ser rápido, tem que ser ágil. E aí, usando esses opostos, né, que pode dizer, de paciência e de ser instantâneo e ser rápido, o crente tem que esperar Jesus, aguardar Jesus, pacientemente, com fé,
Mas a volta de Jesus, ela vai ser como? Muito rápida, né? Eu não quero adentrar a próxima lição, mas uma hora ele diz assim, virá como ladrão. Uma hora que ninguém espera. Na outra hora ele disse, vigiai, orai. Então a gente vive, aparentemente, esses antagonismos, né? Na realidade não sabemos a hora. Jesus recomenda que espere. Agora, qual é o seu conselho para um crente, né, que muitas vezes aí já peregrinou 20, 30, 40 anos e que às vezes fraqueja diante da espera, fica impaciente porque o mundo hoje diz que tudo tem que ser rápido. Ele vai no INSS, ele quer aposentadoria rápida, ele vai atender no hospital, ele quer ser atendido rápido, mas com Jesus, pelo menos para esperar, ele tem que ser paciente. Mas ele precisa, o importante é trabalhar em prol da vinda do Mestre. E para isso, me permita, nesse ponto segundo, que ele fala de dois servos. Um servo mau, espancador, que recebeu ele, uma parada que ele contou. Um servo fiel e prudente e um mau servo. O mau servo dizia, o meu senhor tarde virá. E pouco se importou. Mas o bom servo, o servo fiel, ele prosseguiu, fazendo a obra do seu Senhor. Se você quer esperar Jesus com tranquilidade, sem estresse, não deve ter estresse, faça a obra do Senhor. E faça com a melhor das motivações, porque nós vamos estudar uma lição sobre o galardão, e uma das coisas que será julgada é a forma como foi feito. Não é só o fazer, é como foi feito, por que foi feito. Se eu fiz para mim, ou se eu fiz para Deus. Se a honra, eu peguei um pouquinho dessa honra, ou se toda a honra e glória foi realmente deixada para Ele. Então, espere o Mestre fazendo alguma coisa, senão você não está esperando. Alguma coisa para Ele, em prol desse reino. Aí você está esperando a volta do Senhor com tranquilidade, como um servo bom e fiel. E com certeza, para esse servo, quando ele raiar nas nuvens dos céus, e dizer, vinde cá, servo meu, como um imã que atrai assim, né? Como diz a raio, um dos autores que deixaram para trás, fizer ele só, enquanto o mestre. Então, para um crente poder esperar sem se angustiar nesse período, a melhor maneira seria então manter-se ocupado na obra do Senhor. É a melhor forma, né? Interessante que, glória a Deus. Interessante que quando Jesus é assunto aos céus, que os discípulos ficaram esperando ele voltar ali mesmo, ficaram ali parados olhando para o céu. Aqueles dois varões, aqueles dois anjos chegaram e disseram, por que estáis aí olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi visto, ele voltará. Perceba que é como se estivesse trazendo a memória, vão para Jerusalém. O que foi que ele mandou vocês fazer quando ele foi? E da forma que você visse ele ir, ele vai descer lá. Então, enquanto ele não vem, vamos trabalhando, vamos orando, vamos evangelizando, vamos falando do reino. Essa é a forma. Exatamente, muito bem colocado. Então, o nosso viver diário, né, deve estar pautado nos fundamentos bíblicos, né, no sentido de manter prudência, uma vida de santidade, né, de alto e rigorosos valores cristãos devem ser conservados a contragosto de muitas mobilizações. Exato. Nós cremos na volta de Jesus e estamos esperando que isso aconteça. No Abraão, se eu gostaria assim, de fazer alguma consideração final, fique à vontade. Amém. Eu quero de antemão já agradecer por essa rica oportunidade. Quero mandar um abraço para cada internauta que é professor, que é líder de escola dominical, também aqueles que ainda não participam da escola dominical, fica o convite para participar de uma escola bíblica dominical.
E eu quero dizer que, de fato, essa lição, ela mexe um pouco conosco e deve mexer de fato. Que nós possamos criar essa expectativa dioturnamente da volta de Jesus. Nada que venha nos meter medo, nada que venha tirar, digamos assim, as nossas responsabilidades que nós temos aqui. Não, devemos viver aqui, de fato, diante das responsabilidades que temos, porém, priorizando a perspectiva de que Jesus há de voltar e de que é muito melhor estarmos lá com Ele do que vivermos aqui, com certeza. Paulo dizia que tinha dúvidas se ele deveria ir ou se ele deveria ficar, porque indo ele certamente estaria num lugar melhor, mas ficando ele seria mais produtivo para o reino de Deus. Que essa seja a nossa expectativa, a nossa perspectiva também. Enquanto aqui estamos, produzamos assim para o reino de Deus, para a nossa família, para aquilo que Deus propõe para nós, na expectativa de que Ele voltará brevemente. Amém. Pastor João, suas últimas considerações. Ser fiel, como você falou, até o fim. E dar-te-ei a coroa da vida. Nós queremos agradecer a Deus por mais este momento, né, de estarmos numa lição maravilhosa como essa, e dizer aos irmãos que nos prestigiam que continue nos ajudando em oração, comentando, né, acerca do que tem sido divulgado aqui, sugerindo, compartilhando, curtindo também. Isso é muito importante para a manutenção desse trabalho. E dizer que qualquer atividade, qualquer ocupação que nos tire do coração o reino de Deus, né, certamente deve ser questionado. Mas se a sua ocupação não interfere na sua fé e na esperança da volta do Senhor Jesus Cristo, desfrute do bem que o Senhor tem lhe dado. Desta forma, queremos mais uma vez agradecer a Deus, a todos que têm assistido esse trabalho, e continue orando por nós. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém.